Se você não tá gostando das artes que você está fazendo, fica nesse vídeo porque eu tenho algumas coisas muito importantes para dizer para você. Opa, eu sou o Gudok e eu também não gosto de várias das artes que eu faço. Inclusive, antes de eu fazer este vídeo, eu tinha feito essa arte da mesma personagem que vocês vão ver. Gastei muitas horas e eu também não gostei nem um pouco dela. Mas com esses anos de aprendizado, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas que me ajudam bastante a passar por cima dessas frustrações que acontecem quando a gente vai fazer um desenho. E antes da gente passar lá pro Clip Studio Paint, eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu joinha e se inscrever no canal se você gosta de arte e gostaria de receber mais conteúdos como este que você vai ver hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom, estamos aqui no Clip Studio Paint pra gente fazer essa ilustra que, como eu já disse pra vocês, é a segunda ilustração, porque a primeira simplesmente não deu certo. Eu gastei, galera, aproximadamente umas 6 horas fazendo aquela arte e eu simplesmente não gostei. Eu do começo ao fim fui fazendo, porque eu queria trazer essa arte pro canal, né? Essa é uma personagem que eu inclusive tô elaborando há um tempinho já para um projeto especial que eu vou estar conversando com vocês com o decorrer dos vídeos, mas essa primeira arte não tava saindo, simplesmente não tava encaixando nada. Quando eu comecei a fazer aquela arte, inclusive, eu não tava muito afim de fazer arte, e eu acho que esse é um dos maiores problemas, né, quando se trata de não gostar da nossa arte. No final das contas, não é nem muito com relação à arte em si, mas sim com o processo de fazer ela, né? Quando a gente não tá querendo fazer essa arte, não tá gostando do processinho que a gente tá fazendo, a gente consequentemente passa a não gostar muito dessa arte. E eu senti muito isso com a primeira arte. Eu não tava querendo fazer ela, eu tava meio que forçando ali para de baixo, né, para que eu conseguisse terminar, mas todo o processo tava bem embaralhado, né? Eu tava fazendo inclusive aquela arte olhando algumas técnicas diferentes ali, o que contribuiu mais ainda com a dificuldade de fazer aquela peça, porque eu não tava muito habituado a pintar daquela maneira, então começou a empilhar uma porrada de coisa, né? Eu já não tava muito afim de desenhar, tava testando umas coisas diferentes. Isso é a receita pra gente ter pelo menos um processo mais frustrante, porque a arte tem muito disso, né? Quando a gente tá querendo explorar alguma coisa diferente, a gente vai ter que lidar com as frustrações deste progresso. Mas quando a gente vai para um caminho que a gente está mais habituado, a nossa famosa zona de conforto, a gente passa a gostar um pouquinho mais do processo. Mas a gente tem que equilibrar os dois, né? A gente tem que fazer as artes na nossa zona de conforto, porque é muito importante a gente sentir um prazer, um gostinho ali na hora de fazer, mas a gente também tem que se aventurar ali para tentar fazer outras coisas diferentes. E essa arte que vocês estão vendo eu fazer hoje, ela é um contraste muito grande com essa primeira, porque eu tirei um tempo para descansar um pouco mais. Quando eu não consegui fazer aquela primeira arte, simplesmente não tava saindo nem um pouco, eu tava ficando boladíssimo ali. A arte até finalizou, né, mas não finalizou de um jeito que eu gostasse, né? Ficou ali com um resultado que eu particularmente não fui muito fã. Eu tirei um tempo para fazer outras coisas. Eu comecei a editar vídeo, fiz algumas lives com vocês no canal. Essa arte ela tem um certo tempo, eu fiz lá pro final do ano, então tem algumas semaninhas, né, que eu terminei aquela primeira arte. Então eu tirei ali para descansar um pouco, fazer outras coisas. E quando eu voltei para fazer a mesma personagem, só que dessa vez um retratinho, muitas coisas mudaram por causa disso. Primeiro que eu tava mais fresco, eu tava com mais vontade de fazer arte, porque tinha um tempinho que eu não fazia arte, né? Eu tava ali com aquela mente mais em branco, né? E isso fez muita diferença, porque quando eu comecei a desenhar, eu tava com uma certa fome de fazer desenho. E quando a gente tá desenhando com muita frequência, um desenho atrás do outro, a gente passa a não ter muito mais dessa fome, porque a gente vai se alimentando de desenho com bastante constância. E acaba que é importante, né, a gente dar esse passo atrás para que a gente consiga
construir um pouco dessa fome, vamos dizer assim, né? Eu não sei outra expressão para utilizar. E outra coisa que me ajudou muito também a gostar mais desse processo foi que eu voltei um pouco mais para a zona de conforto. Eu comecei a pintar de uma maneira que eu já tô mais acostumado, fazendo várias camadas separadas, lidando ali com o render de maneira individual e depois fazendo algumas luzes em algumas camadas separadas. Inclusive, se você quiser aprender a pintar da maneira como eu tô pintando aqui, eu tenho um curso de fundamentos da arte. Você pode acessar através do QR Code na tela ou no link na descrição. Lá eu ensino todos os fundamentos para fazer arte e eu descomplico, né, o processo de fazer algo como esse desenho que vocês estão vendo aí. Então eu realmente voltei mais para as minhas raízes. Fiz algo que fosse mais do meu jeitinho mesmo, não explorei tanto assim, né? Eu fiquei realmente mais de uma maneira que eu me sentisse mais confortável, que me sentisse mais agradável ali desenhando, e o resultado começou a sair naturalmente. E é muito engraçado isso daí, porque como eu havia dito pra vocês, a primeira arte que não funcionou dessa personagem, eu gastei aproximadamente 6 horas, que é um tempo assim, bem considerável pra fazer uma arte. Não é muito, eu diria que muito tempo fazendo arte, vai lá para as casas das 20 horas, mas também não é pouco tempo. E muitas artes aqui do canal eu trago em torno de 3 horinhas. Hoje em dia eu tô trazendo até um pouco mais ali de tempo para cozinhar um desenho bacana, mas esses de 6 horas já é algo que normalmente eu trago para fazer uma arte bem mais polida e finalizada. Então é um grande tempo que eu gastei ali fazendo, foi uma baita frustração. E esse daqui foi muito pelo contrário, ele foi mais rápido. Tudo bem que eu também trouxe só a parte do busto ali, mas eu gastei aproximadamente de 3 a 4 horas para fazer essa ilustração. E com esse render eu fiquei muito contente, porque ficou bem redondinho. Foi um processo que encaixou muito bem, bem diferente ali da primeira versão. E é muito engraçado, quando a gente tá com essa nossa cabeça mais descansada, a gente começa a ver outras coisas com olhares diferentes. Eu lembro que nessa primeira arte que eu tava fazendo, eu tava bem frustrado com relação ao fundo também. Eu não tava gostando muito de como eu tava pintando a personagem, o fundo, não tava gostando de nada, né? Porque eu tava ali num estado meio que de burnout, né? Eu precisava mesmo tirar um tempo pra descansar. E depois, quando eu voltei pra fazer essa segunda arte, as coisas elas começaram a magicamente se encontrar. Essa dificuldade, essa incógnita, por exemplo, que foi de fazer o fundo, já não existia. Nessa arte eu já tinha certeza do que eu queria fazer, porque essa é uma personagem que ela vive nesse ambiente de gelo. Nesse universo que eu tô criando, existem as áreas montanhosas, onde você tem essas montanhas gigantescas que atravessam até os céus, e ela mora nessas redondezas, numa casinha que fica em uma dessas montanhas, porque existe uma vila de pessoas que moram em várias dessas casinhas que ficam acopladas ali nessas montanhas, e ela é uma dessas pessoas. Então aqui eu já coloquei essa informação, e na primeira arte vocês podem ver que eu não coloquei. Eu deixei um fundo preto ali, porque eu queria fazer um contraste ali com a personagem, eu gosto desse fundo preto, mas também porque eu não sabia direito o que colocar. E quando a gente acaba não sabendo direito como resolver determinado problema, a gente acaba voltando para esse default, que no meu caso é ou fundo preto ou fundo branco. Esses dois eles funcionam, que é uma beleza. Mas veja só a diferença, né? Quando a gente tá com essa mente mais descansada, quando a gente tá mais disposto a explorar coisas de maneira mais leve, as coisas elas começam a vir de maneira bem mais orgânica, bem mais natural. Então se você aí não tá gostando do desenho que você tá fazendo, ou se você tá passando nesses momentos que é um pouco mais complicado de desenhar, faça uma reflexão. Será que você não tá carregando muito peso? Será que não é melhor descansar um pouco e voltar depois quando a sua mente estiver um pouco mais leve para tentar fazer uma arte um pouco mais descansado? Talvez isso seja uma das maiores dificuldades do seu processo. E agora falando de uma maneira bem mais pessoal, eu percebo que pra mim isso é um dos maiores fatores em muitos dos casos. Às vezes eu fico muito encanado com uma coisa no meu desenho, como por exemplo, eu não tô gostando de como eu tô desenhando o rosto, eu não tô gostando de como eu tô fazendo o fundo,
mundo e na verdade é só uma falta de descanso. Porque quando a gente não tá muito descansado, a gente fica mais estressado e a gente começa a ver as coisas com mais dualidade, né? Ou está bom ou está ruim, e isso daí acaba atrapalhando o processo criativo que exige mais do respiro. Não é o preto no branco, né? Na verdade é um grande espectro de coisas que a gente só consegue ver quando a gente tá mais tranquilo, em paz e na suavidade. Mas agora chega da gente falar sobre artes que a gente não gosta e bora dar uma olhada pra gente ver como que ficou esta arte que eu gostei. E bom pessoal, estamos aqui então com o resultado da nossa arte de retratinho de hoje. Eu espero que você tenha gostado deste nosso papo e da arte também. E se você gostou, não esquece do joinha e vai lá também me seguir nas outras redes sociais. Eu estou sempre conversando com vocês lá no Discord, que também tá aqui na descrição. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!